Eu vou botar gravar aqui. Nós vamos ler então Filemon, epístola do apóstolo Paulo a Filemon, capítulo, é o capítulo único, né? Só tem um capítulo. Capítulo 1, versículo 8 ao 21. Então, Filemon 8 ao 21, que diz assim: Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que, por ti, me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E, se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanimo meu coração no Senhor. Escrevi-te, confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Amém. Esta é a palavra, até o capítulo 21. Depois já começa saudações finais, comunicações particulares. Mas aqui Paulo tratando então com Filemon. Nós vamos ler, vamos orar sobre essa palavra para ver o que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. Altíssimo Deus, soberano Pai, estamos aqui novamente, Senhor, em oração na sua presença e temos lido esse livro, Senhor, que é a Bíblia, a Escritura Sagrada. Meu Deus, nós não temos nada, eu, Senhor, sou tão indigno, tão inútil, tão insignificante, tão falho quanto eu possa ser. Porém, Senhor, o Senhor é fiel, tua palavra é fiel. O Senhor é um Deus verdadeiro. Se nós falharmos, o Senhor não falha. Oh Deus, se nós não formos fiéis a Ti, o Senhor é fiel. Oh, papai querido, então, Senhor, permita-me, nesta noite, juntamente com os teus filhinhos aqui, Senhor, alimentar-me da sua palavra. Vem falar conosco, Senhor. Vem nos ajudar, porque necessitamos de Ti. Se há, Senhor, alguma situação que dependa, Senhor, da audição dessa palavra para gerar fé, meu Deus, que isto aconteça nesta noite, para a glória do Teu nome. Senhor, abençoa os que aqui estão, Senhor, os que ouvirão pelas gravações e também, Senhor, aqueles que não puderam, não quiseram ou não souberam deste momento. Conceda-lhes, Senhor, a oportunidade de serem aperfeiçoados pela Tua palavra. Papai querido, recebe a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Amém. Essa epístola, amém, de Paulo, veja bem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Na quinta-feira, semana passada, nós lemos a primeira parte. Então,
Amém? Paulo, ele estava enviando alguns irmãos, comentando sobre outros e pedindo que se desse atenção aos devidos irmãos, amém? Que atendesse, amém? Então, e falando sobre o amor, sobre a fé e sobre os cultos que aconteciam nas casas. Eu gosto de trazer esse assunto, gostaria de trazer esse assunto de novo, porque hoje, eu não sei se foi hoje ou ontem, não me lembro, eu estava pensando sobre determinada coisa, que é o nosso tempo, a nossa forma de agir como filhos ou servos de Deus, como pessoas que procuram Deus. O que acontece? A pessoa procura Deus, tá? Ela chega na conclusão que, poxa, eu sou inteligente, então, da onde eu vim, como eu vim, né? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Esse tipo de questionamento vem na mente da gente, principalmente naquelas situações que você não tem controle, simplesmente não tem controle, acontece, e você não consegue fazer nada. Então vem esse questionamento, aí você vê, não, mas peraí, teve um puteiro que me trouxe até aqui, teve alguma coisa que aconteceu comigo, né, que independeu da minha vontade, do meu desejo, ou assim por diante. O que isso significa? Bom, então tem alguém no controle. Tem alguém no controle. Então, se tem alguém no controle, quem é esse alguém? Aí vem a questão do entendimento, conhecimento, daquela procura, e acaba chegando na religiosidade humana. Porque a palavra religião vem do grego, do arcaico antigo. Religião é no português, mas é tipo uma religação, né? Uma vez me falaram, é tipo um religue, assim, um religue, religar da criatura com o Criador, como aquele quadro do Leonardo da Vinci na Capela Sistina, que tem o homem, né, assim, Deus assim. Então, aquilo foi uma forma de demonstrar o retorno da criatura com o seu Criador, a religação. Então, isso é através da religião. Então, quando a pessoa faz essa introspecção, quando ela começa a olhar para dentro de si e procurar, isso normalmente acontece quando nós estamos com muita dificuldade, quando nós estamos achando que é o fim, que não tem mais saída, ou quando já chegou a velhice. Aí nós pensamos isso. Porque quando está tudo bem, quando estamos bem saudáveis, quando estamos bem jovens, não, são tantos planos, são tantas, são tantas, tantos caminhos que se colocam diante da gente, sabe? Tantas coisas, tantas ocupações, que Deus é a última coisa que você vai pensar. E exatamente para isso que vem a palavra, para mostrar que você depende desse Deus. Já desde pequenininho, você depende desse Deus. E tudo que você plantar, quanto antes você plantar, por isso que está escrito nessa mesma palavra, ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque ainda quando for velha não se desviará dele. Por quê? Porque a criança vai ficar bitolada, vai ter a mente lavada, tipo como eles dizem, lavagem cerebral? Não. É porque vai entender que depende desse poder. Vai entender mesmo que se vire uma criatura qualquer, pior tipo de pessoa, mas vai chegar um ponto que vai dizer, não, como o filho pródigo, espera aí, tem um recurso para mim, meu pai me ensinava, minha mãe me ensinava, minha avó me ensinava, eles me ensinaram, tem uma saída. Que coisa boa, amém? Que é a palavra de Deus, então você deve ensinar. Então, quanto antes começar a plantar, melhor. Mas tem algumas pessoas que têm que passar por essa situação, tem que passar, por quê? Para que elas tenham suas próprias experiências. Você precisa ter a sua experiência com esse Deus. Esse Deus não é, como é que você diz assim, não é passado de pessoa a pessoa. Ó, eu tive uma experiência com Deus, ó, vai por aqui. Não, você não consegue. Você precisa ter a tua experiência. Então Deus permite que você passe por situações difíceis, complicadas, até que você chegue nesse ponto da palavra. E já te digo mais, somos privilegiados por ouvir sua palavra sem mistura. Amém? Então, o ser humano começa a pensar
no inexplicável, logo, o que ele pensa? Vou procurar esse poder. Vou atrás. Vou achar uma maneira. E vai aonde? No que ele entende por Deus estar ali. Né? Vai procurar Deus. Onde é que eu vou procurar Deus? Tem como eu chegar no céu? Não tem. Dizem uns que não foram, outros dizem que foram à Lua. Mas a Freedom está lá em cima. O Yuri Gagarin, né? Temos um Yuri aqui hoje. Yuri, ele foi o primeiro cosmonauta, conseguiu sair da Terra e ficar lá em cima, né? E ficar lá em cima no espaço. Mas não pode ficar todo o tempo. Pode ficar um tempo, um bom tempo, mas tem que voltar para cá. E então se pensou, e o americano religioso, né, protestante, pensaram que pegaria o seu foguete e iam parar lá em cima. E enxergar Deus de repente, né? Vou encontrar Deus. Não. É um vazio total. Não tem som, não tem gravidade, não tem vento, não tem nada. É um vazio total. É tão vazio que é congelante. Não tem temperatura. Não tem ar para respirar. Não tem ar respirável. É tão vácuo que é como você, quando você pega o café, né? Agora nós temos bastante coisa em vácuo, pega o café, você abre, é proporcionalmente o que aconteceria se um daqueles astronautas abrisse o capacete ou rasgasse a roupa, explodiria. Simples assim. Ele ia virar pó. Exato. Pulverização, essa é a palavra. Ia desaparecer, desintegrar. Mas quando eles chegam lá e eles procuram o lado oculto da Lua e toda essa coisa, a parte escura, na verdade não existe, a Lua não tem parte escura, o que tem é que a Lua está girando aqui, a Terra maiorzinha que ela aqui, e a Lua aqui, e assim vai, e girando lá na volta do Sol. Então, conforme os movimentos, a luz do Sol reflete mais ou reflete menos nela. Tanto que à noite nós vemos uma certa claridade, quando a Lua está próxima, no caso da Lua cheia e nova, que está próxima, então fica bem claro, e aí então tem uma luz ali para a noite, para nós, né? É um lumiar. E então os homens chegando lá, isso tudo é Deus falando conosco. Chegando lá, tentaram então explicar todas as teorias que eles tinham, já desde a época do Galileu Galilei, desde a época dos gregos estudiosos, né, entendidos, que olhavam para o céu já há muito tempo. Então tentou-se explicar principalmente esse desconhecido, essa coisa que o homem não tem controle, não explica, que chamou-se Deus. Chamamos de Deus. Então, quando chegaram lá, tamanha foi a surpresa, não acharam nada. Então Deus para nós tornou-se o quê? Um lugar onde as pessoas se reúnem e chamam aquilo de igreja de Deus e botam um nome, né? E ali nós achamos que Deus está ali, pronto, é onde Deus está. Por quê? Por falta de humildade para ouvir a singela, mas poderosa voz de Deus, que é sua palavra. E desde o início, o homem tem dificuldade de ouvir essa palavra. Porque, veja bem, vamos pegar aqui irmão Robson e irmã Catiúcia, Adão e Eva, vamos chamá-los assim. Veio Adão, Deus os tinha criado na eternidade. Agora toma um barro lá, umidade, faz um bonequinho, soprou nas narinas o espírito de vida. Ali estava Adão e Eva. Não macho e fêmea no mesmo ser. Não, senhor. Ali estava Adão e Eva dentro do projeto de Deus. Mas na execução só havia Adão. Faltava a Eva. Então agora Deus tem que fazer a sua Eva. Porque ele prometeu lá, quando fez, macho e fêmea os criou.
Então não podia ser só Adão. Ah, então Adão era macho e fêmea? Não, senhor. Adão era só uma parte do projeto de Deus. A parte macho precisava vir a parte fêmea. Tá? Então Deus precisou fazer outro bonequinho? Não. Não. Ele tomou a costela de Adão. Tirou do seu lugar. Está funcionando a escolinha dominical? Amém? Tirou a costela de Adão, deixou ele dormir um profundo sono, ou seja, deu uma anestesia nele. E Adão dormiu e Deus tira a costelinha. Imagina que cirurgia maravilhosa, hein? Que cirurgia tremenda, não precisou de ibuprofeno, não precisou de medicamento pós-cirúrgico, não precisou de nada, foi como se nada tivesse acontecido. Que cirurgia tremenda o médico dos médicos fez, né? Então tirou a costela e cumpriu então a execução do que ele tinha projetado, macho e fêmea. Então lá vem a Eva com o seu Adão. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus, vendo Adão e tendo já o seu projeto, você está entendendo, irmãos? Tudo está nessa palavra. Tendo já o seu projeto de criação dos dois, macho e fêmea, então Deus toma e fala, vê ele andando e diz, não é bom que ele esteja só, está na hora. Está na hora. Esse é um dos momentos em que o homem, o Adão, encontra a sua Eva. Não é bom que esteja só, está na hora dele encontrá-la. Está vendo? Está na hora dele encontrá-la. Que coisa boa. Amém? Hoje, a gente falando desse assunto, Deus nos dando esse assunto, de encontrar a sua Eva. E temos aqui a Karina, Tamara, minha sobrinha, e o Alex, que eu tive o privilégio e a honra de ir no casamento deles, lá em Candelária. E a festa foi em Novo Cabrais. Que coisa, né? Aqui estão eles, ó. Chegou o momento do Adão encontrar a sua Eva, porque o Alex não podia ficar só, o irmão Robson não podia ficar só, tinha que encontrar a irmã Catiúcia. Então chegou o momento de se encontrar. Por que isso? Mas isso é só a vida deles. Não! Isto é a palavra em cumprimento. Michael, a tua Eva está em algum lugar. Bruna, o teu Adão está em algum lugar. Está entendendo? É assim que funciona, é a palavra. Se você está ouvindo a palavra de Deus, então essas coisas têm que acontecer em você. Não é uma história religiosa, é a palavra. Tem que se cumprir. Você entende? Que eu quero mostrar que é a simplicidade da poderosa palavra. Se manifesta em simplicidade, porém o seu poder é indescritível. Ninguém pode deter, ninguém pode parar, ninguém pode impedir o seu cumprimento. Simplesmente acontece. E é o que você está ouvindo aqui. A palavra poderosa. Amém. Então não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira que ande como que diante dele, ajudando, uma ajudadora. Então para ela estar com ele. Então a mulher, quando ela é jovem, ela serve a sua casa, seu pai e sua mamãe. E a autoridade é o seu pai, a autoridade máxima. Mas quando ela é pequena, adolescente, pré-adolescente, como a Júlia, assim, né? E a princesa Stephanie. Amém. E então, mas quando ela chega numa idade, ela vai encontrar o seu Adão. Mas veja, que coisa tremenda. Satanás vai mandar um outro, mais bonito, mais falador, convence mais, com uma boa lábia. Ele vai mandar outra coisa antes. Você está entendendo? É onde os pais falham. Eles pensam que era só ir para a igreja. Não, a palavra não se cumpre porque você está na igreja. A palavra se cumpre porque você nasceu. A partir do momento que você veio à existência, essa palavra já está em plena atividade em você. Já está. Você não precisa ir para a igreja. Não. Aí é que está o engano.
Nós queremos o desconhecido, o inexplicável, vamos para uma igreja. Vamos lá para a igreja do Paulinho. Lá tem Deus. Irmão, não. Primeiro, eu não tenho igreja. Quem tem igreja é Jesus, em primeiro lugar. Tá? E se Deus está comigo, é por sua graça e misericórdia. Mas eu não mereço. E nem tampouco tenho algum mérito ou dignidade de dizer que Deus está comigo. Não. Ele faz por sua misericórdia. Porque Ele conhece o meu coração. Amém. Então, o que aconteceu? Mas Deus fez dois, por que surgiu uma terceira via? Um ser que conversava. Por quê? Porque a Eva foi criada para um propósito. E quando ela sai daquele propósito, meu irmão, todo o hospital, todos aqueles túmulos no cemitério, todas as cadeias que existem, todas as enfermidades, foi porque a Eva não andou ao lado do seu Adão. Você está entendendo? Ela foi criada para isso. Ou seja, quando você sai da palavra de Deus, a desgraça inicia. E não quando você sai da igreja. Você está entendendo, irmão? Por isso que Paulo diz aqui, o culto e a igreja que está em sua casa. Não é o sentido da igreja que nós temos hoje. Igreja significa as pessoas que se reuniam aqui, se reuniam ali, se reuniam. As pessoas se reuniam no início desse cristianismo, elas se reuniam nos cemitérios porque eram perseguidas, nas casas bem distantes. Não tinha igreja nas avenidas, não, pelo contrário, se escondiam. Aí, de repente, vem um imperador e decreta que o cristianismo é a religião do mundo agora. Maravilha, coisa boa! Agora não vão mais nos matar nas arenas, não vão matar nossos filhos, não vão queimar nós, queimar o Policarpo. Um dos últimos seguidores de João, quando João veio da ilha de Patmos, da prisão que ele estava, João morreu de velho, o último apóstolo que morreu de velho. E então, Policarpo se converteu, então Policarpo também já estava velho. E tomaram Policarpo e botaram na fogueira e as chamas não queriam queimar ele. O fogo não queria queimar ele. Que coisa, né? Era o último cristão que havia. E eles sofreram muito, os irmãos daquela época, mas as chamas não queriam queimar ele, até que ele disse: Senhor, eu quero ir embora. Aí então as chamas queimaram ele. E isso são os escritos de Joséfo. Joséfo, procure na internet, irmão, tem internet, é bom, não é só para jogo, não é só para bobagem, a internet é bom. Para você ter informações. Os escritos de Joséfo era um historiador romano. E tem um outro também, esqueci o nome agora, e eles contam essas coisas. E também tem o livro dos mártires. Procure isso também, você vai ver essas histórias que eu estou te contando. Amém. E então, Policarpo foi então testemunhado que como uma pomba saiu dele, foi embora, ele queria morrer, ele queria ir embora. Mas agora não tem mais morte, agora o império virou cristão. O império romano, o império bélico, agora larga as armas e toma a filosofia religiosa. Que maravilha! Agora não tem mais perseguição. Que coisa boa! Eva, aquele que parecia com Adão, que veio e enganou ela porque ela saiu de perto do seu Adão. O que aconteceu? Vamos fazer um comparativo. Lá no início e aqui no início do cristianismo. O que houve? A Eva saiu do lado de Adão. Apareceu um para enganá-la. A Eva saiu do lado do seu Adão, Jesus. Veio um para enganá-la. Você está entendendo? Você entende como é a coisa? Amém. Então, a Eva ouviu a serpente. E a serpente falava muito bem, não era a serpente, era o serpente. Tinha perna, caminhava, se alimentava naturalmente como o ser humano.
A Bíblia diz que era o animal, um dos animais mais completos, mais bonitos que havia. Era o serpente. E Satanás veio então pela concupiscência dos olhos. O que diz aqui nessa Bíblia? Que nesses últimos tempos amontoarão para si doutores que falem para eles o que eles querem ouvir, porque eles vão ter comichão no ouvido. Foi o que a Eva teve, comichão no ouvido. Se Adão foi ali, por que a Eva ficou aqui? Não é? Ela foi criada para estar ao lado dele. Não é bom que o homem esteja só. Onde é que tinha que estar Eva? Ao lado de Adão. Onde é que tinha que estar a igreja? Com Cristo, ao lado dele, a palavra. Você está entendendo? Então, o serpente veio e enganou Eva com uma boa história. E era uma mentira, porém, com um pouco de verdade para poder enganar. Por exemplo, se alguém quer te dar um veneno, ele não vai te dar um veneno diretamente, ele vai ter que te dar alguma coisa que te atrai, alguma bebida, alguma água, sei lá, qualquer coisa que você tome, não é? Mas se você souber que aquilo é veneno, você não vai tomar. Então assim foi a serpente com Eva. Ela tinha que trazer um pouco de verdade. Então ela veio e diz, não, o que Deus disse? Não era? Como é que é? Não era para comer isso aí, a Eva? Então, veja bem, irmão, esse é o problema do nosso tempo. A Eva não ficou com a palavra. Primeiro, ela não cumpriu a palavra. Segundo, ela aumentou. E está escrito em Apocalipse, aquele que tirar ou acrescentar um tio ou um jota das palavras da profecia desse livro. E a Eva acrescentou. O que ele disse sobre essa fruta, Eva? Não, Deus disse, não era para nós comer, nem nele tocar. Deus nunca disse isso. Deus disse que não era para comer do fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. Por que você quer conhecer o bem e o mal? Por quê? Não dá para ficar só com a vida? Você não ganhou a vida? Agora eu vou te trazer para a nossa realidade aqui. Você não tem vida? Faltou o que você esperava e você não tem hoje? Continua com a vida. Você não conseguiu atingir aquele objetivo, não passou naquele concurso, não conseguiu aquele emprego, ou seja lá o que for, a tua casa, o filho, a filha, o marido, a mulher. Irmão, o que você tem? Vida. Só agradeça. O que está te faltando? Por que você tem que saber o que está acontecendo de errado? Agora eu vou trazer para a nossa materialidade. Veja bem, você tem um carrinho bem velhinho. Você ganha um salário bem erradinho. Você trabalha muito e faz coisas que você nem gostaria de fazer. Por que você está concentrando nisso? Concentre naquilo que você quer. Você está entendendo? Concentra naquilo que você realmente quer viver. Isso é palavra. O detalhe é esse, irmão. A palavra foi tão misturada com essa pitada de mentira que todo mundo, as pessoas acreditam que precisam ir para uma igreja. As pessoas acreditam que tem que ir para uma montanha e ficar 2 dias, 3 dias, ou em jejum, consagração, meu Deus, separação de casal. Olha, você não é da minha igreja, não dá, você não vai comigo no culto, Deus não vai me abençoar com isso. Então nós temos... São invenções. A mesma mentira, a serpente está enganando outra vez. Você recebeu vida. Isso é tudo. Você recebeu vida, uma caneta e um papel para você escrever a tua história. Escreva. E sabe como é que você consegue escrever essa história? Quando você, essa caneta e esse papel que você recebeu, o papel, oportunidade de vida, a caneta, você como filho determina o que você quer viver, o que você quer ser, o que você quer fazer. Filho, eu digo, enquanto vivo. Você tem o espírito de vida. Escute bem. Satanás precisava produzir uma semente que não recebesse o assim diz o Senhor, a palavra. O que é que ele fez então? Tomou um ser perfeito, inteligente, astuto. A Bíblia diz que era um dos animais mais astutos
astutos do campo. E veio e conversou com Eva. A serpente, que nem os quadros, pelo menos eu vi quando eu era pequeno, não sei agora, era enrolado numa árvore assim, e a serpente com a boca ia alcançando para Eva uma maçã bem bonita. E eu tinha medo, eu pensava, mas como eu gostava daquele tipo de maçã. E teve uma época que eu pensava, mas será que as maçãs, quando ela tá meio estragadinha, eu acho que a serpente mordeu a cabeça de criança. Você tem que ter cuidado, irmão. Tem que falar a verdade para os teus filhos. Amém? Mas são coisas que a gente imagina, as crianças imaginam coisas. Amém? E eu pensava, mas que bobagem isso? Uma serpente vai dar, mas eu vejo uma cobra, a gente tem que matar, a cobra é venenosa, era isso que a gente aprendeu, né? Como é que uma cobra com uma maçã na boca entregando para Eva? Não tinha como. Oh, meu irmão, o fruto não tem nada a ver com uma fruta. Fruto não é fruta. Fruto é resultado. Está entendendo? Fruto é resultado. Então, Satanás tinha que introduzir a sua semente. Porque o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Ele não pode gerar vida. Não, ele não pode dar vida. Ah, mas lá é do diabo, não é? Quem deu a vida para cigano, para o batuqueiro, para o assassino, para o malfeitor, foi Deus. Ele recebeu a mesma vida que você. Ah, irmão, capaz, não. Eles são tão mal, aquilo. Eles são do diabo. Não, não são, não. Se fosse assim, o ladrão da cruz não teria tido uma oportunidade de enxergar ali um condenado, moribundo, pior do que ele, estava até coroado, aquilo tinha entrado na cabeça dele, e ele olhou para aquele homem e disse, e enxergou o quê? Um assassino, um maldito como ele? Não! Enxergou um rei! Que ele olhou e disse, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Você está entendendo? Mas o cara está na mesma condição que nós, ó, o outro. Está na mesma condição que nós, tá louco? Oi! Tu diz que é filho de Deus, desce daí, salva a ti e nós também. Está vendo? Então o ladrão teve a chance, porque ele tinha vida. Mas Satanás veio matar, roubar, destruir, não podia gerar vida. Só quem gera vida é Deus, porque estava em sua palavra. Agora, irmão, desculpa, eu estou tentando mostrar para você entender bem onde você está pisando. Então, a serpente precisava introduzir, ou a serpente não, Satanás, precisava introduzir sua semente, mas ele não tem nada, ele não cria nada. Então, ele tomou da criação de Deus, alguém da criação de Deus, que era a serpente, e o fez enganar Eva. Enganou Eva. A igreja enganou Eva. Mas tudo por quê? Porque ela saiu da palavra. Então ela recebeu o engano. E o que diz em Tessalonicenses? Porque não se firmaram na verdade, lhes enviarei o espírito do erro. Para que creiam em quê? Na palavra? Não. A mentira. Aquela mesma mentira. Outra vez aqui no final. E é o que estamos vivendo hoje. Então, a serpente dá o fruto para Eva. Entendo como vocês quiserem. Amém? E o que acontece? A Eva, como é que se diz? Fica grávida. E vai e fica grávida de Adão também. E agora, então, nascem aqueles dois meninos. E a Eva pega o primeiro e ergue ao céu. Alcancei do Senhor um varão. 1 João 3,12. Caim era do maligno. Você está entendendo? Satanás precisava criar algo. Ele não é criador, mas ele, a fim de perverter a criação de Deus e lançar no pecado, ele tinha que usar o poder de Deus para enganar o verdadeiro e introduzir a sua semente falsa, que é a semente da serpente. Você está entendendo? E hoje? Você acha que a cigana, aquilo que ela tem é um diabo, que ela revela? E ela revela, ela olha a tua mão e diz, ó, você fez isso, e aconteceu isso. Você acha que aquela pessoa lá da religião africana, o que é aquilo? Aquilo é um diabo? Não. É um dom.
Tanto que aquele espírito que estava na mulher que vinha seguindo Paulo, Paulo disse: sai dela, Satanás. Por quê? Porque ela estava adivinhando? Não. Porque ela estava apontando eles e dizendo: esses são homens de Deus, escutem eles, escutem eles. Então Paulo expulsou por causa do espírito de adivinhação, ou Paulo expulsou porque ela estava enaltecendo-os? Você entende? Paulo expulsou porque ela estava engrandecendo eles. E sabe o que diz a palavra? Deus não divide a sua glória com ninguém. O que disse Pedro e João na porta da Formosa? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. E aí vieram dizer: mas você tem esse poder? Não, não, senhor, não somos nós que fizemos isso, mas é o poder de Deus que em nós opera. Então Paulo disse: sai dela, diabo. Está entendendo, irmão? Então aquele espírito que está na cigana, aquele espírito que está lá na pessoa de religião de matriz africana, que revela, que fala, aquele espírito que está no culto, lá na igreja, dizendo, olha isso, olha aquilo outro, aquilo veio de Deus, irmão. É um dom dado por Deus, tanto do batuqueiro, do espírito, sei lá que for, do outro psicografando lá, o Chico Xavier. Aquilo tudo é um dom dado por Deus. Você acha que o homem tem isso? Você acha que o diabo dá isso? Não, ele não dá. Ele não pode. Ele vem matar, roubar e destruir. Então ele tinha que introduzir. Agora, isso é fácil de você identificar. Agora, e nos dias de hoje, como nós estamos sendo enganados? A semente da serpente anda em nosso meio. Mas por que nós estamos sendo enganados? Porque nós não nos firmamos ao lado do Adão, que é a palavra. Nós saímos e inventamos a nossa igreja, a nossa forma de servir a Deus. Irmão, hoje eu estava vendo o canal, amém, uma pregação que o irmão Vitor e a irmã Brenda, creio que Deus os separou para esse trabalho, e eu estava ouvindo, e aí, sabe, o YouTube passa para outros vídeos, né? E aí mostrou mais um hino, aquele hino, além do Rio Azul. Meu Deus, irmão, imagina que execução, muito melhor que o próprio grupo que criou, né, que escreveu e que gravou, muito lindo, e ele tocando o teclado, aquele rapaz assim, que coisa mais linda, irmão, que gente perfeita, tem um número bonito, tudo lindo. Se não fosse pelos cabelão, as mulheres nem perto das verdadeiras santas de Deus, vestidas, está entendendo? Mais preocupadas com a aparência do que com servir a Deus e cantando maravilhosamente o louvor. Só que há uma escritura que diz assim, ó, Paulo diz assim, ó, eu vim com uma palavra para o povo gentil para que haja aceitação da vossa adoração diante de Deus. Senão Deus não aceita. Então, tem que estar de acordo com a palavra. Se não estiver com o seu Adão, Eva, você estará entrando em problemas. Porque uma semente foi introduzida. Semente da serpente. E então estão ouvindo os dons. Mas tem cura. Mas o drogado não é mais drogado. Mas aquele que era pobre agora ficou rico. Aquele que vivia passando dificuldade agora, meu Deus, ganha milhões. Aquele que morava lá, conheci, não era nada, agora está lá. Que maravilha, vou para lá também. É a serpente te enganando outra vez. Porque Deus quer cuidar de você. Ele quer cuidar de ti. Mas aonde? Na segurança da sua palavra. Aí é onde nós falhamos. Por isso, Paulo fala com Filemão, recebe Onésimo, ele não estava conosco, te causou problemas, porém recebe-o, porque agora ele está na palavra, ele está em lugar seguro, agora você pode recebê-lo, porque ele vai fazer a obra perfeita de Deus. Você está entendendo? Não entrou na igreja de Paulo, Paulo não tinha igreja, Paulo estava preso até, e Onésimo era um dos que pegava os escritos de Paulo e levava. Você está entendendo? Deus é maravilhoso, irmão, e a sua palavra não se altera.
Você entende? Então Eva sai da perfeita vontade, cai em desgraça. A igreja, quando achou, a igreja agora, primitiva, quando eles acharam que agora mataram seus líderes todos, mas de repente o imperador virou cristão, todos os nossos problemas estão resolvidos. Oh, maravilha! Não foi bem assim. No concílio de Nicéia, no ano 325, quando eles se reuniram, foi determinado, a partir de hoje Deus é três, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai Nosso não se ora, mas Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não, agora é Pai Nosso que estás, plural, no céu. Santificado seja o vós, plural, nome. Você está entendendo? Mudou. Tudo bem, é só uma oração. Você é cristão? Vem para cá. Ó, você tem que seguir isso. Ah, mas eu aprendi com os discípulos, eu aprendi com os apóstolos, eu aprendi que a palavra mata. Você tem que participar aqui da nossa igreja. Ah, mas o que você quer? Dinheiro? Dá a propriedade essa e essa e essa para eles. Para ela, para o casal, para eles. Dá. Ah, mas eu não quero isso, eu ainda quero Jesus. Mata. E assim foi. Esse cristianismo matou mais do que todos os ditadores e homens sanguinários que já passaram pela terra. Você está entendendo? Então esse cristianismo era Deus ou era a semente da serpente? Esse cristianismo que está aí hoje é a cópia daquele cristianismo que iniciou com Constantino. Toda a igreja aqui abre e coloca um título, ou nem bota a placa, mas se diz um homem: eu sou o líder, eu sou o presidente, essa igreja é minha, ela se tornou semente da serpente. Não é de Deus. Você está entendendo? Mas tem dom, tem língua, tem profecia, tem revelação, não tem problema. Lá no meio do índio, lá nos africanos, tem a mesma coisa. Tem Deus? Não. É só dom. O dom é dado sem arrependimento. Você está entendendo, meu irmão? Então, onde nós estamos pisando? Então, esse sistema... Mas, Paulinho, você que está dizendo isso? Não. A Bíblia diz para nós hoje, para esse povo: sai dela, povo meu, sai daí. Sai daí, já os seus pecados estão chegando aqui, ó. Chegando diante de Deus, o juízo já está descendo. Vamos orar, irmão, para sair o Covid. Vamos orar para terminar com a hepatite no Brasil. Vamos orar para que o Brasil seja do Senhor. Vamos orar para que o nosso bairro seja do Senhor. Ei, sabe o que o Senhor está dizendo? Sai daí! Apressa por escapar, porque essa terra vai pegar fogo. Ei, você acha que ele vai livrar isso? Isso é juízo dele. Ó, os anjos com suas taças que João viu, ó, pragas, ó, sendo derramada sobre a terra. Ah, mas Deus vai tirar, nós vamos orar bastante. Vamos jejuar. Irmão, Deus me revelou. É até tal dia. Depois para tudo, irmão. Vai passar tudo e o nosso país vai virar uma maravilha. E aí? Aconteceu? Aconteceu? Não, senhor. Nada pode alterar o projeto de Deus. Nada altera a execução do projeto de Deus. Está aqui. Então você quer estar em lugar seguro, entre nesta palavra. É o único lugar. O demais você estará se afastando, como a igreja primitiva se afastou. E sabe por que ela se afastou? Porque a serpente, quando veio enganar, veio perfeita, bonita para Eva, né? Pois é, quando o espírito religioso saiu para enganar aquela igreja e está enganando até hoje, ele estava vestido de branco com uma coroa num cavalo. Poder, poder, poder religioso. Você está entendendo?
Então não tinha como não recebê-lo. Mas de repente aquele poder se tornou, que era um poder de branco, uma coisa pura, uma coisa sem mácula, uma coisa bonita. O império virou cristão. De repente o cavalo ficou vermelho, matança. Que? Você é cristão? Na moda antiga? Mata. Você morre. E aí começou a Santa Inquisição. Sabe como é que eles faziam para matar uma pessoa, para saber se a pessoa, que eles diziam, né? A forma de saber se a pessoa estava possessa, endemoniada ou não, jogavam a pessoa para morrer, ou no azeite quente, ou nos leões para matar, ou os gladiadores, ou para se afogar, amarravam, né, a pessoa e largavam. Se a pessoa se debatesse, ó, morreu esse, estava endemoniado. Então você vai morrer quietinho. Quem é que morre quietinho? Por favor, você está entendendo que espírito demoníaco? Pois é, Papa João Paulo II, isso está na história. Eu acompanhei essa história. Tem mais de meio século de vida. Eu acompanhei essa história. E eu vi quando ele veio a público e pediu perdão pelos cristãos. E ele não saiu de lá vivo. Ele morreu. Karol Wojtyła era um papa polonês. E ele foi lá e disse: eu peço perdão pelos cristãos terem matado, segundo o martirológio, que era o relógio dos mártires, e que estava registrado mais de 68 milhões. Sabe quantos Hitler matou? 5 milhões. 5. Hitler? 5 milhões. E os cristãos, 68 milhões. Isso que foi registrado, fora o que não foi registrado. Então você acha que esse espírito é bonzinho, que representa Deus? Ô, irmão, você está muito enganado. Ele está detido por causa da lei. Mas ele teve o seu tempo, e agora no final ele volta com todo o seu poder. Então primeiro veio o branco, todo mundo foi enganado. Aí os que não entraram, veio o vermelho, começou a matança. Aí veio o preto, a escuridão, falta de palavra, ninguém via a palavra, ninguém conhecia a palavra, ninguém pregava a palavra, era falado em latim. Eles tiraram do grego arcaico, aramaico antigo, transformaram para o latim, um idioma que só eles conheciam, que foi a idade da escuridão. Ninguém conhecia essa palavra, ninguém ouvia nada. Então as pessoas não sabiam, tinham que olhar para eles. Você está entendendo? Para onde você tem que olhar quando você quer Deus? Para a igreja! Você tem que ir lá no pastor, no homem santo, o orador, o pregador, o jejuador. Você está entendendo? É o mesmo espírito. Está enganando outra vez. E ele viria pior. Agora no final ele junta os 3 primeiros. Branco, vermelho, preto. Ele junta no último. Junta tudo e torna-se o amarelo. Então o engano religioso já está na terra. Agora nosso tempo. A matança. Vai lá nos árabes com a Bíblia para você ver o que acontece. Vai lá, vai lá. Vai lá na Nigéria para você ver o que acontece. Se você falar que é cristão, eles chegam com metralhadora de guerra e fuzilam todos que estão reunidos ali em nome de Deus. Matam. Eles abrem um buraco com suas máquinas e as pessoas esperando ali. Me desculpa, as crianças têm que ouvir isso, mas essa é a verdade, irmão. Te acorda. Abre um buraco, tá? E enche de galho. Jogam gasolina e depois jogam as pessoas ali para dentro e tocam fogo. E os que tentam sair, eles batem e atiram de volta. Os cristãos. Está acontecendo. Está acontecendo agora. Então, o cavalo branco, religião, ou você recebe a religião deles, ou você faz parte de algum grupo. Quando você diz que é cristão, o que eles perguntam para você? O que esse espírito pergunta para ti? Que bom! Você crê em Jesus? Não, qual é a sua igreja, irmão? Qual é a sua igreja? Quem é o seu pastor? Você está entendendo? Você tem que estar ligado, então, cavalo branco. Aí vem a matança. Então, em alguns lugares já está acontecendo. E o cavalo negro, escuridão. Mas está cheio de igreja, acho que Deus errou.
Não estamos na escuridão, está cheio de igreja, todo mundo conhece a Bíblia, não é? Tudo que é lugar tem uma igreja. Agora, passando aqui, você, antes de chegar na tua casa, você passa por algumas. Então tem igreja em tudo que é lugar, não tem escuridão. Não tem cego guiando cego. E ambos cairão no abismo. Está vendo? E no final vem o pior, a junção desses três. Satanás vai vir assentado nesses três aqui, que vai ser o cavalo amarelo. Cavalo significa poder. Poder de religião, poder de matança, poder de ignorância e poder completo sobre a terra. Está vindo se assentar na terra. E os cristãos estão procurando Deus aonde? Na igreja. Na igreja. Ah, por que você está assim com essa vida, irmão? Essa vida difícil aí, você está falhando, errando? Ah, não estou mais na igreja. Você viu o espírito do diabo enganando as pessoas? Como assim não estamos na igreja? Mas você é a igreja. Não sabeis vós que sois templo do Espírito? Está vendo? Então você não entra nessa igreja, você nasce nela. Quando você nasceu, você recebeu o Espírito de vida. Você é que está indo contra Deus agora mesmo. Ah, mas eu não estou na igreja, não. Até nem vou mais naquela igreja. Ó, as palavras que aquele homem prega lá, eu não vou mais lá, não tem problema. Não tem problema. Deus virá contra você mesmo assim. Mesmo assim, a Eclesiastes diz assim, ó jovem, vai pela concupiscência dos teus olhos, vai, pode ir, te engana, vai pelo desejo do teu coração, pode seguir isso, não tem problema nenhum, mas só tem um detalhe, saiba que por todas essas coisas, Deus te trará a juízo, e o juízo é diante da sua palavra. Então você, hoje, está no tribunal de Cristo. E se você ir para o lado dele, então você está seguro. Você está entendendo? Porque quem recebe essa palavra não tem julgamento. Ele disse, quem creu em mim, ele, a palavra, andando sobre a terra, passou da morte para a vida. Você já está vivo nele eternamente. Por quê? Porque você recebeu a palavra, então você ficou ao lado dele. E o que ele diz? Eu virei, entrarei em sua casa e nele farei morada. Passearei no meio de vós, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Estarei convosco e em vós, ou seja, ele é o anjo do Senhor que nos cerca por detrás e por diante. O anjo do Senhor, Você está entendendo, irmão? Essa é a palavra aos seus filhos. É isso que Paulo está escrevendo aqui. É isso. Só que essa palavra coloca você no devido lugar para que Deus possa te ver. Senão Deus não vai te ver. Eva, Adão, Deus lá na viração do dia. Adão, onde estás, Adão? Onde está, Adão? Você sempre estava aqui. Onde é que você está, irmão? Deus, ele está em todo lugar, é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todo lugar. Por que ele estava chamando Adão? Ele sabia que Adão e Eva tinham falhado, porque a criação começou a morrer. A partir dali, o boi teve que morrer para eles comer, a ovelha teve que morrer para eles comer, o pêssego tem que morrer para você comer, o repolho tem que morrer para você se alimentar. A partir dali, nós passamos a nos alimentar de morte. A terra tem que morrer para você viver. Você está entendendo? Porque o pecado entrou. O salário do pecado é a morte. Então aqui está a palavra de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Não veio para condenar o mundo, não, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Hoje ele ainda está chamando você, mas um dia ele virá como juiz. E quem vem com ele? Quando ele vier como juiz? Quem virá com ele? Os seus anjos. Quem são os seus anjos? Já vou te explicar. Uma vez um autor disse assim, Deus não lança ninguém no inferno. O inferno é para o diabo e seus anjos.
Correto, irmão. É verdade, eu concordo. E onde é que estavam esses anjos que lutaram contra Deus? Ao lado de Lúcifer, ao lado de Satanás. Onde é que estavam esses anjos? Porque isso aconteceu na eternidade. A eternidade aconteceu lá atrás, está acontecendo agora e vai acontecer no meu futuro ainda. Você está entendendo? Porque aqui eu estou conforme a Terra gira, esse planetinha gira, e em torno do Sol. Cada volta lá em torno do Sol, como é que é? Aqui inverno, outono, primavera, verão, e se afasta de novo, e assim por diante. É o ano, né? Eu tenho 54 dessas virações da Terra. Mas na eternidade, onde é que eu estou? Porque o Espírito que está aqui dentro é eterno. Você entende? Da onde veio esse Espírito eterno? O que ele fez no começo, irmão? Deu o seu Espírito à vida. Então, onde é que está a vida? Aqui dentro desse barro. Está entendendo? Então, se a vida está dentro desse barro, preso no tempo, quem é esse barro? Nada, mas tem algo aí dentro que vai ter que responder diante do Altíssimo. E aquela batalha que foi no passado, no presente ou no futuro, que é na eternidade, não depende do nosso sistema solar, aquela batalha é na eternidade. Então, são seres eternos. E anjo significa criação de Deus. Você está entendendo? Criados por Deus. Satanás tem anjos. Por que a Bíblia diz o diabo e seus anjos? Por quê? Por que a Bíblia diz o diabo e seus anjos de Satanás? Mas se ele não pode criar nada, não pode fazer nada, ele só pode matar, roubar, destruir, então como são anjos de Satanás? Você não entende? O anjo é criação de Deus, entrou na matéria. O barro, papai e mamãe se reuniram, fizeram um ser. A vida tinha que vir de Deus, porque papai e mamãe não pode dar vida. Quem dá vida é o eterno, você entende? Então o que tem aqui? Anjos. E eles estão batalhando ao lado de quem? Ao lado de Miguel, com a espada, palavra? Ou estão ao lado de Lúcifer? Ao lado de quem eles estão? Irmão, as tuas ações mostram ao lado de quem você está guerreando. Você entende? Quando essa palavra é colocada para você e você recebe, você é dele. Ele cuida de ti, irmão. Você vai falhar, você vai errar. E ele cuida de ti. Ele te ama. Porque você vai estar arrependido toda vez que falhar. Mas quando essa palavra é colocada diante de você e você faz o contrário, não recebe, não aceita, não entende e se agarra nisso, eu não quero, se agarra na tua vida, na tua existência, e então você acha, eu vou viver minha vida como eu bem entendo, e às vezes a pessoa fica dentro desses lugares chamados igreja, pior que o inferno, lá dentro deste lugar chamado igreja, estão lá dentro, piores que o inferno. Então você quer saber onde estão os anjos de Satanás? Dentro das pessoas. Porque todos são criação de Deus. Mas o que você faz quando chega nessa palavra revela quem você é. Se você está lutando ao lado de Miguel ou se você está lutando ao lado de Lúcifer. Você entende? Então quando você vai contra a palavra, terminou a misericórdia de Deus para você. Eu vou contar uma história para você. 1900, eu contei isso aqui já, vou contar bem rápido, já está quase uma hora aqui. Avivamento. Um povo veio lá da Europa e foi lá na América e colocaram no coração deles de vir para o Brasil e vieram para cá. Dois missionários, 2 homens. Não tinha igreja, não tinha nada, vieram por Deus. E aí um deles, vou contar a história de um só, casou-se. E esse era o Guina, casou-se com a Frida, filha de Deus, tinha o dom, ela tocava tudo que era instrumento de música.
Era uma bênção, ela visitava presídio, ela ia atrás das pessoas para ganhar alma. Era muito bom o trabalho que ela fazia. Mas aí, ela era da Suécia, e aí o nenezinho dela morreu, a mais novinha, morreu aqui no Brasil. Não deixaram ela enterrar, porque não havia cemitério só se fosse da igreja. Se não fosse da igreja, não podia enterrar junto com os outros que eram da igreja. Você está entendendo? Coisa séria, viu? E então, não sei o que aconteceu, não sei a história. Mas tudo bem. Levou um ano depois, isso em 33, o Guina morreu. Seu esposo morreu lá na Suécia. Então eles foram para lá, ela foi para lá. E ela tinha aquilo ardente no coração dela, ela era uma verdadeira cristã. E eles começaram a denegrir a imagem dela, contar a história dela para os outros, para as pessoas não apoiarem ela, porque ela queria voltar para cá e falar o amor de Deus sem dogma, credo, obrigação de ir na igreja ou qualquer outra coisa. Ela queria ensinar Deus para as pessoas. Queria falar de Deus, do amor de Deus, da experiência dela, do esposo dela, para as pessoas. Não deixaram. Fizeram com que todas as pessoas não apoiassem ela. Mesmo assim, ela conseguiu verba, porque naquela época não tinha avião, era só o navio que levava quase um ano para chegar aqui. E então ela foi até uma estação de trem e até o navio para depois vir para cá. Eles tomaram ela na estação de trem, colocaram uma camisa de força nela, lá na Suécia, e lançaram ela num hospício. E ela morreu lá. Nunca mais tiraram ela de lá. Por que isso? Por que fizeram isso? As mesmas pessoas que falavam em línguas, profetizavam e pregavam a Bíblia. Por que fizeram isso? Semente da serpente introduzida. Você está entendendo? Porque um salvo nunca vai ir contra o outro salvo. Pelo contrário, ele vai orar por ele, ele vai orar por ele, ele vai orar por ele, ele vai pedir misericórdia de Deus por ele, mas ele nunca irá. Irmão, sabe por que um salvo não vai contra o outro? Porque eles são um corpo. Como que a minha mão vai bater no meu rosto? Vai tirar pedaço de mim mesmo? Nunca! Somos um corpo, você entende? Mas eles fizeram isso por quê? Porque era a semente da serpente introduzida, a religião. E esse espírito hoje, quando você diz eu sou cristão, ele diz qual é a sua igreja? Qual é a sua igreja? Qual é a sua igreja? É o mesmo diabo. Porque se não estiver de acordo com eles, eles nem olham mais para ti. Você está entendendo, irmão? Então, como a coisa é séria, Deus tem o seu povo e Ele os está instruindo e Ele os está transformando e Ele os está aperfeiçoando até chegarem na estatura completa de Cristo, a palavra em você. Amém? Então, como eu comecei no início aqui, as pessoas correm procurar Deus e onde é que elas vão? No sistema. O sistema está comprometido. O sistema religioso jaz no maligno. E agora está essa briga, um presidente que era contra os crentes e outro presidente que é a favor, e está aquela briga, quem vai entrar, e os crentes correm para lá, e os índios para lá, e aí fica aquela briga. Irmão, não se iluda. Sabe quando é que os verdadeiros cristãos começaram a ser perseguidos de verdade? Com o aval legal? Quando o imperador se posicionou como cristão. Aí é que os verdadeiros foram perseguidos. Você está entendendo? Então, filho de Deus, o nosso reino não é daqui. O reino é eterno. E a palavra que estamos ouvindo é palavra eterna. Te agarra nisso. Te agarra nisso, porque este é o lugar ao lado do teu Adão. Te agarra nisso, Eva, porque a igreja do começo já caiu. Agora só essa última igreja, irmão, são 7 eras, tá? Deus tira um extrato, um pouquinho de cada era para formar um corpo, uma noiva. A igreja não sobe no arrebatamento. A igreja fica aqui. Você quer ir para a igreja, então? Ou você quer ir para Jesus? Você quer ir se enganar como parte de um sistema? Ou você quer ter seu coração aberto diante de Deus? É melhor você se colocar diante de Deus.
porque o sistema é mundo e o mundo jaz no maligno. Amém? Que Deus nos ajude a compreender sua palavra. E se você é noiva do Senhor Jesus Cristo, essa palavra toque bem fundo no teu coração para que você tenha um escape. Porque, irmão, alguns não vão conseguir receber. Não. Eles vão ter que ir para a sepultura. Mas eles não vão perder a salvação, são de Deus. Mas eles não vão conseguir alcançar a transformação. Porque o sistema enganou tanto que eles vão ter que ir para a sepultura. Não conseguiram receber Deus. Mas você está aqui hoje recebendo a palavra. Você está ouvindo essa palavra hoje. Então, deixe isso entrar em você. Não estou te convidando para vir no culto. Não tem problema, irmão. Se eu chegar aqui e tiver só eu, não tem problema nenhum. Vai ser a mesma coisa. Se tiver 1000 pessoas, não faz nenhuma diferença para mim. É a mesma coisa. Eu só vou me importar se ele não estiver aqui. E isso me incomoda. Você está entendendo? Então é bom você estar onde ele está. E o sistema, ele já não está lá mais. Ele diz, porque as morno vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos mantenha em sua graça maravilhosa. Amém? Se Deus nos permitir, estaremos aqui na próxima quinta-feira lendo as Escrituras. Amém? Irmão Robson, pode vir fazer o encerramento.